A gente vai falar sobre o gráfico de payoff, para você entender onde é que está a precificação correta de uma opção, né? Então, como é que funciona? Olha só, deixa eu colocar o gráfico aqui, vou colocar aqui, só que ao invés de aqui eu colocar o preço do ativo, aqui eu vou representar o preço da opção, o preço da call. Aqui eu vou colocar o preço do ativo. E deixa eu te explicar como é que funciona. Então, olha só, a gente viu que a nossa call, ela depende, né? Aquele método para calcular o valor intrínseco da call, fez lá no começo, na primeira conversa, ele é o valor do ativo objeto menos o strike descontado a valor presente. Mas tem o seguinte, e se esse cara aqui valesse zero? Se esse cara vale zero, ou seja, se a opção não tem preço, significa que esses dois caras aqui, ó, seriam iguais. Então, quando a ação estiver valendo a mesma coisa que o strike descontado a valor presente, a minha opção tem valor intrínseco zero. Quando o ativo objeto tiver o mesmo preço do strike trazido a valor presente, a minha opção vale zero. Então, se esse cara aqui vale zero, como é que ficaria a interpretação aqui? Olha só, se o preço do ativo, né, o preço da ação hoje, ele for menor ou igual ao preço de exercício trazido a valor presente, né? Aqui, ó, sempre eu vou colocar o elevado a t para a gente lembrar que, né, na teoria você tem que ter os dois na mesma unidade. A minha call vai ter um valor intrínseco igual a zero. Se esse cara aqui for menor do que esse, ou igual a ele, aí a call vale zero, tá certo? E se, que é o que a gente viu, né, anteriormente, se o valor do ativo for maior do que o valor de exercício descontado a data de hoje, e aí se a ação for maior que o strike trazido a valor presente, e então a nossa call vai ter um valor intrínseco, que é dado pela diferença dos dois, igual a gente viu já no primeiro vídeo, né? Que é aquela expressão que a gente já tinha levado em consideração antes. Muito bem, então, aí quanto mais a ação sobe de preço, né, o strike é valor presente, ele tende ali a mudar de preço só até a data do exercício, mas muito pouco, né, porque o tempo é relativamente curto, né, o tempo de vida dessa opção é curto. Então, quanto maior for o preço da ação, mais a diferença entre os dois fica perceptível e, portanto, o preço da minha opção vai subindo. Então, enquanto o preço da ação for menor ou igual ao preço de exercício trazido à data presente, a minha opção não tem preço, a minha opção vale zero. A partir daí, ela começa a aumentar de valor. Vamos lembrar de uma coisa antes de eu fazer um complemento nesse gráfico. Ó. Quando o preço da ação é menor que o preço de exercício, a gente fala que, isso no caso das opções de compra, né, no caso das calls, quando o preço da ação for menor que o preço do exercício, essa opção está fora do dinheiro. O que significa isso? Significa que se o exercício fosse hoje, ela não daria vantagem financeira para o portador, ou seja, o exercício dela não seria financeiramente legal ou positivo ou vantajoso para o portador. Quando a ação está acima do strike, essa opção de compra ela está dentro do dinheiro. Ou seja, se o exercício fosse hoje, eu teria uma vantagem financeira em fazer esse exercício. Quando o preço da ação é muito próximo do preço de exercício, aí a gente fala que a opção está no dinheiro. O que a gente percebe no mercado? As opções de compra que estão fora, e principalmente muito fora do dinheiro, ou seja, quando a ação está muito distante do preço de exercício, elas valem zero. Aí vem vindo. Conforme elas vão chegando perto do preço de exercício, essas opções elas vão se valorizando. E aí depois, conforme elas vão ficando muito dentro do dinheiro, ou seja, pega uma ação que está a R$20, uma opção de compra dessa ação a R$10, ou seja, exercer o direito de comprar uma ação que está a 20, mas com preço a 10, ela está muito dentro do dinheiro. E, portanto, o preço dela caminha junto praticamente assim, ó. Fica meio assíntota, né? Quase toca aqui, ficam praticamente iguais. O que a gente percebe? Ó, deixa eu só escrever aqui in the money, ou seja, aqui é quando o preço da ação está acima do preço de exercício. Aqui é dentro do dinheiro, quando o preço da ação está praticamente igual ao preço de exercício. E aqui é fora do dinheiro, ou seja, quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. Então, quando está abaixo do preço de exercício, a opção vale muito pouco. Quando está dentro do dinheiro, ela tem algum valor, né?
E quando está muito dentro do dinheiro, quando ela está no dinheiro, desculpa, ela tem algum valor aqui, que a gente vai comentar já já. E quando ela está muito dentro do dinheiro, ou seja, quando a ação está muito acima do exercício, ela tem, né, um valor bem significativo, quando ela vale mais. Quando uma ação está muito acima do preço de exercício, o exercício dela, ou seja, o direito de exercer a compra pelo preço de exercício, é muito provável. Eu não tenho tanta incerteza. Então, para as ações que estão trabalhando acima do preço de exercício, o nível de incerteza sobre o exercício ele é inferior. Eu não tenho tanta incerteza de que esse exercício vai ser vantajoso, uma vez que a minha ação já está muito acima do preço de exercício. Então, qual é a observação que eu quero fazer aqui, que eu acho que vai clarear a vida de todo mundo e aí sim a gente vai poder pensar da seguinte forma. Se a gente pensa em incerteza, onde que há uma maior incerteza de vantagem financeira em exercer o meu direito de compra? Assim, onde é que eu vou ter um exercício vantajoso com maior grau de incerteza? Quando a ação está muito fora do dinheiro? Porque quando ela está muito fora do dinheiro, a probabilidade do exercício ser vantajoso é muito baixa. Tanto que está no preço da opção. Ela é muito baratinha. Quando a ação está muito acima do preço de exercício, ou seja, o exercício é muito provavelmente vantajoso para mim, a opção oscila de preço praticamente igual à própria ação. Agora, quando a ação está praticamente igual ao preço de exercício, o nível de incerteza aqui é muito grande. E, portanto, o prêmio de risco que o mercado exige para negociar essas opções é maior. Então, na prática, o que a gente estudou nas últimas duas aulas, nas nossas duas últimas conversas, eu prefiro dizer assim, é que o preço oficial, o preço real de uma call, ele é o preço intrínseco, ou seja, aquela diferença entre o strike e o valor presente, o preço da ação, acrescentado de um prêmio de risco pela oscilação da própria ação. Esse prêmio de risco, ele pode ser calculado através da probabilidade de ficar acima daquele strike ou abaixo daquele strike. Portanto, quando a gente pensa assim, olha, se a gente fizer a seguinte comparação, se o preço da ação ele for muito menor que o preço de exercício trazido a valor presente, eu vou escrever só dessa forma, há pouca chance de exercício vantajoso. Quando a gente vai para o outro extremo, se a ação está negociando a um preço muito superior ao preço de exercício, descontado a valor presente, há muita chance de exercício vantajoso. Então, se eu tenho muita chance de ter um exercício vantajoso, já que a ação está trabalhando muito acima do preço de exercício, o prêmio de risco é baixo. Ou seja, o prêmio de risco pela oscilação natural do mercado, ele não é muito expressivo dentro do preço da opção. A maior parte do preço da opção vai ser o valor intrínseco. Assim como quando o valor intrínseco é zero. Nesse caso, quando a ação é muito abaixo do preço de exercício, o prêmio de risco é pequeno, porque a ação está muito afastada, ou seja, é improvável que ela dê um exercício vantajoso, e não há valor intrínseco, né? Não há valor intrínseco. Por quê? Porque a ação está abaixo do preço de exercício, então esse cara aqui não existe. Já o prêmio de risco também é baixo, por quê? Porque a ação está muito longe do preço de exercício. Quando a ação está muito acima do preço de exercício, o raciocínio é equivalente, porém oposto. Ou seja, ela é muito provável que aquela opção me dê, né, um exercício vantajoso. Portanto, se o valor intrínseco é muito alto, o prêmio de risco, pensa assim, é risco, o prêmio de risco é muito baixo. Quanto maior for o valor intrínseco da opção, menor é o prêmio de risco que ela negocia, uma vez que é muito provável que ela dê um exercício vantajoso. Agora, quando a ação tem praticamente o mesmo valor do preço de exercício daquela opção que você está observando, que você está analisando, naquele momento, naquela situação de mercado, naquele dia, a opção está na iminência. Então, naquele dia, naquele momento, a opção ela está carregando o maior prêmio de risco, uma vez que o nível de incerteza é muito grande. Então, as opções que trabalham no dinheiro são aquelas que atuam com maior prêmio de risco. São aquelas que atuam mais afastadas da curva de valor intrínseco. Elas trabalham o mais afastado da curva de valor intrínseco. Em vermelho, né, é a call intrínseca, e em verde é a call real, o valor
mais próximo do valor de mercado, uma vez que, óbvio, né, no valor de mercado a gente tem oferta e demanda, então os formadores de mercado vão prover a liquidez e vão acabar influenciando a formação do preço. Mas quando a gente analisa somente aquele gráfico, onde que eu tenho maior prêmio de risco em operar aquela opção? Nas opções que estão no dinheiro, aquelas opções que estão quando o valor da ação é muito próximo do valor de exercício. É onde eu tenho a maior incerteza de mercado, onde eu tenho a maior incerteza se aquela opção, se aquele strike vai me dar uma vantagem financeira no seu exercício ou não. Então, é onde há o maior prêmio de risco. E o que significa isso? As opções que mudam mais rápido de preço são as opções que estão no dinheiro. Enquanto que as opções que estão dentro do dinheiro são as opções mais caras e as opções que estão fora do dinheiro, olha aqui o pozinho, né? A opção que vale pouco e muda de preço devagar. Então, se a ação está, por exemplo, muito subvalorizada, ela está numa região de suporte, e eu tenho uma interpretação de que o preço não vai cair, mas sim vejo um alvo bem afastado, 10, 15% acima do preço que ela está negociando, né? Dependendo do meu nível de risco, né, que eu aceito tomar, eu posso comprar um pouco de opções que estão fora do dinheiro. Por quê? Porque a análise técnica me permite projetar alvos. Agora, eu quero que aquela opção fique com uma grande probabilidade de me dar um exercício vantajoso, se eu não quero arriscar tanto, eu posso comprar uma opção no dinheiro. Agora, se eu quero montar alguma estrutura que mude rápido de velocidade, eu escolho as opções que estão no dinheiro. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. O curso vai ser muito baseado em definições e comprovações matemáticas, mas eu vou sempre me esforçar ao máximo para que isso não fique chato e que não fique principalmente maçante, né? Então, uma vez que a gente teve essa noção de como é que o preço de uma opção é definido e calculado, a gente tem essa diferença de velocidade com que cada uma dessas opções nessas regiões aqui vai trabalhar por conta do prêmio de risco, né? Do nível de incerteza que aquele exercício tem de ser vantajoso ou não para o portador da opção. Obviamente que os raciocínios são equivalentes para as opções de venda, só que para o lado oposto, né? No sentido da queda. E também a gente tem a mesma ideia, porém para o lado oposto para quem está vendido. Lembrando que quem está vendido assume o compromisso de exercício, tá certo?